Olá pessoal, meu nome é Ferdinando Costa e antes de começar a falar sobre o nosso assunto, eu queria agradecer muito a Renata Costa por ter me convidado para participar desse curso, desse congresso, fazendo essa pequena participação. Agradecer aí também o pessoal que organiza o CIMEDUC, todo mundo, e fazer algum esclarecimento inicial primeiro. Eu não tenho experiência com homeschooling direta, tá? Eu acompanho há uns 2 ou 3 anos já, desde quando o professor Carlos Nadalim e a Camila Badi começaram a fazer esse trabalho com homeschooling. Eu acompanho, me interesso, pretendo fazer quando tiver filhos, mas eu não tenho experiência prática. Foi até algo que eu disse para a Renata, assim que ela mandou um e-mail para mim, que eu poderia dar dicas baseadas na minha experiência como professor e baseado no que eu aprendi com as pessoas que fazem homeschooling e com coisas que eu imagino que funcionariam. Agora, a experiência prática, a confirmação de que essas dicas que eu vou dar que realmente funcionam, eu não tenho ela, eu mesmo não tenho essa experiência com filhos em casa. Mas as dicas que eu vou dar para vocês, eu já testei em sala de aula. É lógico que é diferente o ambiente e tal, mas funciona muito bem, tá bom? Outra coisa é o seguinte, eu corro um risco de falar coisas para vocês que muitos já devem saber e coisas que já estão foram ditas de forma melhor pela Susan Weisbauer, já que ela é uma sumidade na área do homeschooling, especialmente na área de história, né, que ela é historiadora e tem livros voltados precisamente, especificamente para o ensino de história em casa, né, no homeschooling. Então, esse é um risco que eu vou correr, mas, enfim, espero ser de alguma utilidade aí as dicas que eu vou dar para vocês. Tá certo? Eu pretendo dar, então, 3 dicas sobre o ensino de história. A Renata deixou claro que era para eu falar sobre dar algumas dicas, né, apresentar alguma bibliografia sobre o ensino de história do Brasil, para auxiliar os pais especificamente nisso. Mas o ensino de história do Brasil e o ensino de história, eles seguem os mesmos princípios. Então, o que eu vou fazer é dar 3 dicas para vocês sobre isso, sobre o ensino de história e, obviamente, vai se aplicar também ao ensino de história do Brasil. E no final, após as 3 dicas, eu quero mostrar alguns livros que vocês vão poder usar aí para trabalhar com os filhos de vocês. Ela me disse também que a palestra seria voltada mais para o público dos pais que têm filhos entre 10 e 14 anos, salvo engano. Mas eu gostaria também de deixar algumas dicas para o pessoal que tem filhos menores, já que a história do Brasil ela começa a ser ensinada antes dessa idade, antes dos 10 anos, né? Geralmente. Muito bem. Quais são as 3 dicas que eu vou dar? Eu não sei se está aparecendo bem aqui, eu coloquei aqui no quadro. A primeira dica é a seguinte: use o ensino de história e o ensino de história do Brasil como uma ferramenta para enriquecer a imaginação do seu filho. O professor Olavo de Carvalho, o Francisco Scorsin, o Guilherme Freire, o Rafael Falcon e outros já têm falado sobre a importância do desenvolvimento, do enriquecimento, do imaginário e da imaginação. Né? O professor Olavo de Carvalho, no seu livro Aristóteles Nova Perspectiva, vai falar sobre o grande milagre que a imaginação faz como uma ferramenta da mente. Então, vocês já devem ter ouvido bastante isso. Enriquecer a imaginação da criança é uma das coisas mais importantes que há na formação intelectual dela. Intelectual e da personalidade também, eu diria. De maneira que, geralmente, usa-se muito literatura, poesia, contos, o próprio ensino da religião, como ferramentas para o enriquecimento da imaginação. Mas a história também pode ser usada para isso. Ok? Então, os filhos que já têm 10, 11, até 14 anos, devem ser incentivados a ler livros de história para extrair dali experiências
que eles não viveram e provavelmente em muitos casos não vão viver, mas que através da leitura da história eles vão vivenciar imaginariamente aquelas situações e assim enriquecer seu imaginário e a sua experiência, ok? E as crianças mais novas, os pais devem procurar aplicar, ler para elas história, e não apenas histórias, fábulas e histórias ficcionais, tá? Devem procurar ler história, e para isso, no final vou mostrar, existem vários livros de história no formato adequado para idades menores, mais baixas, certo? Muito bem. Então, a primeira dica é essa: use a história como uma ferramenta para o desenvolvimento da imaginação da criança. Tudo bem? Muito bem. A segunda dica é uma dica mais prática. Veja, eu já faço isso há alguns anos. É possível que alguém já tenha feito isso, é muito provável, aliás, e talvez tenha até desenvolvido melhor esse método, né? Mas eu, talvez por associação, criei esse método e apliquei esse método com os meus alunos já há alguns anos e tem funcionado muito bem. O que é que eu faço? Eu chamo isso de método catequizador. A Igreja Católica e as igrejas reformadas históricas têm seus catecismos, que nada mais são do que uma sistematização da doutrina da Igreja no formato de perguntas e respostas, ok? E esse é um método extremamente eficiente para a criança assimilar, principalmente para a criança, assimilar as informações. E também as perguntas servem como um guia para a leitura dos textos. De maneira que o que eu indico a vocês, o que eu recomendo a vocês é que peguem os textos de história, quaisquer que sejam, e elaborem questionários detalhados sobre as informações que tem ali naquele texto. Toda afirmação pode ser transformada numa pergunta com resposta. Então, se você vai passar para o seu filho ler a carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão que mandou a carta para o rei Dom Manuel quando da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Então, lá no início da carta, ele vai dizer que os índios andavam nus pelas praias, eram ingênuos e eram sadios. Essa afirmação pode ser transformada numa pergunta e numa resposta. Toda afirmação pode. Então, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Pode ser transformada numa pergunta? Pode. Uma pergunta com resposta. Então, essa lista de perguntas, eu sugiro até pegar todas as afirmações do texto e transformar numa pergunta com resposta. De maneira que, quando a criança tem acesso a essa lista de questões, ela está, de uma forma mais didática ou de uma forma mais acessível para ela, assimilando aquela informação. Ok? E até quando ela for ler o texto, ou ouvir a leitura do texto após o contato com essas questões, isso vai ficar bem mais fácil, a assimilação vai ficar mais simples para ela. Ok? E isso pode ser feito de várias formas. Você pode, por exemplo, sugerir perguntas específicas ou as principais perguntas que você elaborou sobre um determinado texto antes de ela ouvir a leitura ou dela fazer a leitura, para que quando ela for fazer a leitura ou ouvir, ela já vá sabendo que perguntas ela deve responder, que perguntas aquele texto que ela vai ouvir ou ler, as respostas dessas perguntas já estarão no texto. Para ser mais claro, tendo contato com as questões que você elaborou antes de ler ou ouvir o texto, ela já saberá que respostas ela deve esperar do texto. De maneira que isso já vai servir de guia para a leitura do texto. Ok? Então, a primeira dica que eu dei foi essa ideia de usar o ensino da história como uma ferramenta para o enriquecimento da imaginação e, em segundo lugar, criar listas de perguntas e respostas bastante detalhadas dos textos que os seus filhos vão ter contato
vão ler ou vão ouvir, para que possa, assim, haver uma assimilação mais abrangente, mais profunda e, e que possa servir de guia para eles durante a leitura do texto. Tudo bem? E por último, essa dica eu sei que a Susan Wise Bauer, isso é uma coisa que ela já trabalha e que ela indica. Tá? Eu não li os livros dela, porque eu não leio bem inglês, tá? Mas eu já assisti uma palestra da própria Renata, que ela colocou no canal dela no YouTube, e ali ela, pelo que eu vi ela falando ali sobre o trabalho, sobre o método da Susan Weisbauer, eu pude perceber que essa dica que eu vou dar para vocês vai se encaixar perfeitamente com essa ideia dela. É o seguinte: o ensino da história tem um eixo estruturante que é a cronologia. A cronologia. Então, é como se fosse a coluna vertebral do estudo da história, do ensino da história, deve ser feita através de uma linha do tempo. Essa linha do tempo é essa coluna vertebral, ok? Então, construir uma linha do tempo com o máximo de detalhes possíveis é uma excelente forma de você ensinar e aprender a história de uma forma que cria um sentido no estudo da história. Através da criação de uma linha do tempo, já vou dar uma dica de como construir essa linha do tempo, você vai perceber que vai ser muito mais simples e muito mais lógico o estudo da história, e as informações que você for assimilando, que seu filho for assimilando, que você for passando para o seu filho, elas sempre vão ter aonde ser encaixadas. Ok? Então imagine a seguinte ilustração. Imagine que a linha do tempo é o esqueleto. Ok? E as informações que você recebe são os órgãos, são os tecidos, é a carne, é a pele. Então, de forma que, tendo a linha do tempo como estrutura principal, todo o estudo da história começa a fazer mais sentido. E não só o estudo da história. O estudo de qualquer uma das disciplinas vai poder ser inserido nessa linha do tempo. De maneira que qualquer informação que o aluno tiver, o seu filho tiver, aliás, por exemplo, seu filho ouviu lá um sermão ou leu o livro de Daniel, por exemplo, e ali ele vê que o povo de Israel foi levado cativo, estava cativo na Babilônia, e ali eles ainda oferecem as datas, a época em que isso aconteceu. Essa informação, obviamente, ela pode ser inserida na linha do tempo. Então, a ideia de construir uma linha do tempo é fundamental para o ensino da história. E eu vou dar uma dica para vocês para construir essa linha do tempo. Vocês já devem ter visto, se não viram, eu vou explicar rapidamente, que existem rolos de papel sulfite. Esse papel A4, papel ofício, papel sulfite. Existem rolos dele de 20, de 30, de 50 metros. E de larguras diferentes. Então, antigamente, vocês sabem que os livros não tinham esse formato que a gente conhece hoje. Eles tinham um formato, eles eram feitos em forma de rolo. Né? Então, os rolos da lei, enfim, isso é uma coisa que todo mundo conhece. E como é que funcionava? À medida que o texto ia sendo escrito naquela folha, eles iam enrolando aquilo, de maneira que você começava no início do rolo e ia desenrolando ele, lendo até chegar ao fim. Eu acho, na minha opinião, a melhor forma de construir uma linha do tempo é assim, ok? Porque assim você não vai ter limitação de espaço, porque esses rolos podem ter a quantidade de metros que você quiser. Né? Você pode fazer um rolo com 2 metros, com 5 metros ou com 50 metros. E isso é fácil de guardar. Talvez fique um pouco pesado, mas para manusear em casa, eu acho que é a melhor forma possível. Então, veja só, construindo essa linha do tempo, você vai estruturar toda a cronologia do ensino da história de uma forma que vai ficar visível para o seu filho
e ele vai poder perceber claramente onde que os fatos, os períodos da história se inserem. Ok? Então isso é importante porque é visual, dá uma estruturação lógica muito clara e faz com que ele tenha essa estruturação, estrutura a mente dele. Então ele vai conseguir ter uma visão muito clara dos fatos históricos. E outras disciplinas também podem ser inseridas ali, né? Você está ensinando ciências, um cientista, sei lá, descobriu o átomo. Então, quando foi? Isso pode ser inserido na linha do tempo. E a elaboração de uma linha do tempo desse tipo pode ser usada também para o desenvolvimento de outras habilidades, né? Não seria o caso aqui de eu falar sobre isso, mas, por exemplo, você pode contar uma história para o seu filho, você pode contar a história de Júlio César, por exemplo, o imperador romano, e ele teria que elaborar uma pequena síntese para inserir isso na linha do tempo, né? Então aí seria desenvolver a habilidade de escrever, né? Então ali você pode ensinar ele a fazer, a redigir, você pode ensinar caligrafia, você pode ensinar desenho, né? Aí já entra na parte mais artística, porque a linha do tempo não precisa ter só informações escritas, pode ter imagens, obviamente, brasões de reinos, pode ter imagens dos personagens históricos que estão aparecendo, de maneira que aí você pode desenvolver outra habilidade, pode desenvolver coordenação motora, já que ele provavelmente vai escrever numa folha em branco. Ou seja, a elaboração dessa linha do tempo vai gerar inúmeros benefícios, ok? E a construção dela dura todo o tempo que durar o estudo da história. Se você vai se planejar para ensinar a história do Brasil durante 4 anos, por exemplo, ou 3 anos, digamos, a construção vai durar 3 anos. Né? Lembrando que a história do Brasil começa coincidentemente com o início da Idade Moderna. E antes de chegar lá, você vai ter que dar uma visão geral para o seu filho, né? O mais detalhada possível da pré-história, da antiguidade, do período medieval, porque só assim ele vai ter a noção clara de onde se insere a história do Brasil. E aí sim, chegando ali na história do Brasil, ou construir uma linha do tempo paralela, ou 2 linhas do tempo agora, uma embaixo da outra, nessa folha. Você veja aí a melhor forma que for, mas deixando claro para ele que a história do Brasil se insere na história geral e que, enquanto ele está estudando a história do Brasil, né, em todos os seus períodos, como eu coloquei aqui, a América Portuguesa, que muita gente chama de período colonial, período imperial, período republicano, enquanto ele está estudando isso na história do Brasil, outros fatos estão acontecendo na história geral, e eles são simultâneos. Então, a linha do tempo tem que ser construída de uma forma que ele perceba essa simultaneidade e que ele associe as informações. Tá certo? Lembrando que essa linha pode ser inesgotável. Tá bom? Você vai ter que estabelecer aí um critério. Por exemplo, você pode construir uma linha do tempo anual. Vamos pensar na linha do tempo da história do Brasil, a cronologia da história do Brasil em forma de linha do tempo anual. Então você teria aí 517 anos para você preencher de informações. Então 1500 teria o seu espaço na linha do tempo, o que aconteceu, a chegada de Pedro Álvares Cabral, a primeira missa, etc. 1501 e assim sucessivamente. E podem ser inseridas informações por temas, cultura, os livros que foram publicados, o primeiro livro foi em que ano, sociedade, política, economia, ok? Então, a construção dessa linha do tempo é uma atividade que pode durar muito tempo, muitos anos, e que à medida que a linha do tempo vai sendo construída, o conhecimento histórico na mente da criança vai sendo construído. E sem contar que essa linha do tempo acaba virando um excelente recurso didático. Os nossos livros didáticos são péssimos, principalmente os atuais. E essa linha do tempo, ela acaba se tornando algo muito melhor e superior ao livro didático. Que ali você pode inserir todas as informações e mais informações ainda que estarão no livro didático. Ok? Então, se torna um excelente material de estudo.
guardando ela corretamente dentro de um tubo de papelão, enfim, isso pode durar a vida inteira, né? E a criança, eu imagino, vai ter muita satisfação de ver uma coisa que ela começou, sei lá, com 8, 9 anos de idade, e aos 13, 14, 15 ainda está construindo, né? Então eu acho que uma dica que pode ser bastante eficiente, tá? E pode ser bastante, perdão, prazerosa também, tá bem? Muito bem, pessoal. Agora eu gostaria de mostrar alguns livros, tá certo? Alguns livros para vocês. Primeiro eu vou mostrar esse aqui. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, a maioria de vocês, Tesouro da Juventude. É uma coleção em 18 volumes, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a folha de rosto aqui. E aqui tem de tudo, mas tem também história, tá bom? Então, é muito, muito bom. Vale muito a pena adquirir isso aqui, tá certo? Para ler para qualquer idade, tá? Agora aqui um livrinho de história do Brasil, escrito pelo Viriato Correia, um escritor maranhense, tá? Já é aí um pouco mais antigo, primeira metade do século XX, Terra de Santa Cruz. São contos aí sobre a história do Brasil. Quero mostrar também esse, que é uma joia, tá? Dificílimo de encontrar, infelizmente, mas, enfim. Nossa Pátria, do Rocha Pombo. Rocha Pombo, vocês sabem, ele tem uma coleção de história do Brasil em 4 volumes. E esse aqui é um que ele fez para crianças. É muito bom. Tem até um vídeo que eu pus lá no meu canal, lendo um trechinho desse livro. Outro do Viriato Correia, que é o Brasil dos Meus Avós. Eu me inspirei aqui nesse livrinho para dar nome ao canal. Tenho aqui também História do Brasil para Crianças, do Viriato Correia também, ok? É bem interessante, um avô, um senhor, né, vai contando a história do Brasil como se contasse historinhas para crianças. E eu não peguei um que eu queria mostrar para vocês, que é desse autor aqui, Mário Sete. É um autor daqui de Pernambuco, daqui de Recife, e ele escreveu um livro de história do Brasil muito bom. História do Brasil para a terceira série do ginásio, e escreveu também uma para a quarta série do ginásio. É impressionante. São livros melhores do que os livros hoje do ensino médio, sem medo de errar. E por último, eu queria recomendar essa coleção aqui, da Bloch. Já é antiga também, mas é fácil de encontrar. História do Brasil. São 3 volumes, tá? Ela é bem grande, não sei se dá para ver aí. E ela tem muitas imagens, tá certo? Espero que esteja dando para ver bem aí. Realmente é uma coisa maravilhosa, tá certo? Então, fica aí a dica para vocês. Eu espero que tenha sido de alguma utilidade essas dicas aí que eu dei para vocês. E agradeço mais uma vez aí pelo convite que me fizeram, pela oportunidade. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.